Olá, tudo bem? Bem-vindo ao Boletim Técnico Conan. Meu nome é Bruno Marçom, sou zootecnista e neste novo canal nós vamos discutir resultados das nossas pesquisas que realizamos na Embrapa, temas importantes na produção de bovinos e algumas dicas de manejo para ajudar você, criador, a melhorar a produtividade na sua fazenda. Todos os nossos boletins vão estar disponíveis nas nossas mídias sociais e também no nosso portal. Eu estou aqui na sede da Conan, no interior de São Paulo, em Boituva, e neste primeiro boletim nós vamos conversar sobre aquilo que somos especialistas, que é a suplementação de bovinos a pasto. Você sabia que existe uma lei que determina as categorias de suplementos que devem ser comercializados no Brasil? Pois é, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento classifica os suplementos em algumas categorias. Uma delas é o suplemento mineral, o suplemento mineral ureado, suplemento mineral proteico, suplemento mineral proteico energético, rações e produtos para a fabricação na fazenda, que seriam aí o premix, os núcleos e os concentrados. Cada categoria de suplemento tem uma composição específica e também entrega um resultado diferente e também precisa de uma estrutura diferente na fazenda. O suplemento mineral, por exemplo, o mais comum, ele tem na sua composição apenas macro e micro minerais e ele pode ter algum aditivo, né? Normalmente o mais comum é que ele não tenha, mas ele pode conter um aditivo. No campo, como que é a sua aplicação? Você precisa de um coxo que tenha no mínimo 4 centímetros lineares por cabeça para que o consumo fique regular em todo o lote e um manejo de abastecimento de pelo menos uma vez por semana. Esse tipo de suplemento, né, suplemento mineral, ele pode conter um pouquinho de farelo na sua composição, que ele está relacionado à regularização do consumo para o lote todo. Mas esse farelo ele não entrega nenhuma questão em termos de aporte de proteína ou de energia. Ele está basicamente ligado à regularização do consumo. Uma outra categoria de suplemento é o suplemento mineral ureado. Para ele ser classificado como suplemento ureado, o Ministério da Agricultura estabelece que ele tem que ter no mínimo 15% de ureia. Então tudo que tem abaixo de 15% de ureia, ele não pode ser classificado como suplemento ureado. É um tipo de suplemento que deve ser fornecido no período seco do ano e ele auxilia na digestão da pastagem seca e no aporte de proteína para a manutenção de peso dos animais no período crítico do ano. A estrutura de coxo para essa categoria de suplemento também deve ser em torno de 4 centímetros por cabeça. Pulando para uma categoria já de consumo um pouco maior, a gente tem o suplemento mineral proteico. O que a lei estabelece para o suplemento mineral proteico? Ele deve ter em torno de 35 até 55% de farelos na sua composição, ele tem que ter no mínimo 20% de proteína, e o principal é um consumo de 1 grama até 2 gramas por quilo de peso vivo. E o que isso significa? É que um animal de 300 quilos ele deve comer de 300 gramas até 600 gramas por dia do produto. E a estrutura de coxo necessária para isso tem que ser de no mínimo 10 centímetros por cabeça, dependendo da categoria animal, até um pouco mais, chegando aí a 15 centímetros por cabeça de estrutura linear de coxo. Um ponto importante é que o suplemento não basta que ele tenha apenas 20% de proteína para ser considerado proteico. Ele precisa estar associado com esse consumo mínimo estabelecido por lei de 1 a 2 gramas por quilo de peso vivo. Porque se você compra um suplemento mineral que tem proteína e o consumo dele é muito baixo, semelhante ao do mineral comum, é bem possível que esse aporte de proteína é insuficiente para resultar num acréscimo de desempenho no campo. Então, é possível que você está pagando um pouco mais caro por esse produto ter proteína, mas ele não está agregando nenhum resultado a mais, só está aumentando o seu desembolso. Então fique atento, um suplemento mineral proteico, ele tem que ter no mínimo 20% de proteína e um consumo estabelecido por lei de 1 grama até 2 gramas por quilo de peso vivo. Um consumo menor que isso para um proteinado significa que ele é só um suplemento mineral e ele não está agregando nenhum resultado no seu sistema produtivo. Já a categoria de suplemento mineral proteico energético já é um consumo um pouco maior, de 2,5 gramas até 7 gramas por quilo de peso vivo. Dentro do nosso exemplo, significa que um animal de 300 quilos vai comer
750 até pouco mais de 2 quilos por dia do suplemento. Isso, claro, precisa também de uma estrutura de coxo um pouco maior, em torno de 15 até 20 centímetros por cabeça, para conseguir esse consumo de forma homogênea dentro do lote. Esse tipo de suplemento ele vai conter na sua composição em torno de 75% de farelo, e ele também precisa ter no mínimo 20% de proteína para ser classificado dentro dessa categoria. As rações, na sua composição, ela tem mais de 90% de farelo e o consumo mínimo aí de 1% do peso vivo do animal. Significa que um animal de 400 quilos vai comer no mínimo 4 quilos de ração por dia. E isso exige, claro, uma estrutura de coxo maior. Uma área linear adequada para a categoria de ração é em torno de 50 centímetros por cabeça. Se a categoria animal for maior, uma raça de grande porte, essa disponibilidade de coxo deve ser ainda maior, em torno de 60 a 70 centímetros, dependendo de cada particularidade da propriedade. Já as categorias de produtos que são utilizados para a fabricação de suplementos na fazenda, elas se dividem em 3 grupos, que são o premix, os núcleos e os concentrados. Qual que é a diferença dos 3? O premix basicamente contém apenas microminerais na sua composição. Então, para fazer um produto com premix, você precisa comprar todos os macrominerais, farelos e fazer a mistura na fazenda. Já o núcleo, ele é mais completo. Ele tem na sua composição macromineral, micromineral e a maior parte deles contém já o aditivo promotor de crescimento e eficiência alimentar. E a outra categoria são a categoria dos concentrados, que ele é o mais prático de ser utilizado na fazenda, porque ele já tem na sua composição macromineral, micromineral, aditivo e normalmente um farelo proteico. Então basta misturá-lo a um farelo energético na fazenda. O mais comum é o milho. Então o produto que a gente dilui no milho, ele é da categoria de concentrados. E aí a diluição que você vai fazer depende da recomendação do fabricante e do objetivo produtivo que você está buscando nessa mistura. Reforçando as categorias que a gente tem disponível no mercado, são suplemento mineral proteico, suplemento mineral proteico energético, rações e os produtos para ser misturados na fazenda, o premix, núcleos e concentrados. Lembre-se bem, para que tudo tenha um bom desempenho no campo, uma boa aplicação, a área de coxo é fundamental. Suplemento mineral, uma área mínima de 4 centímetros por cabeça. Suplemento mineral ureado também em torno de 4 centímetros. Suplemento mineral proteico em torno de 10 a 15 centímetros. O proteico energético de 15 a 20. E as rações de 50 até 70 centímetros por cabeça, dependendo da categoria animal que vai ser suplementada. Outro ponto muito importante é a localização desse coxo dentro do piquete. É fundamental que esse coxo esteja próximo à fonte de água, já que os bovinos estabelecem como ponto primordial no piquete, o ponto de referência é a fonte de água. Então ele sempre vai buscar água e o coxo do suplemento vai estar ali próximo, então ele vai consumir. Esse foi o nosso Boletim Técnico Conan. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.